Saravá, meu povo! Estamos começando agora mais um Atabaque Podcast. Estou hoje com uma convidada maravilhosa, Aline Neves. Essa mulher aqui, gente, ela é referência pedagógica em educação para as relações étnico-raciais em Belo Horizonte. Muito prazer te ter aqui, gratidão pela sua presença. Hoje o papo vai ser bom. Hoje o papo vai ser bom aqui. Espero, né? Sim. Aline, conta para nós como que você chegou nessa especialização, como você chegou a ser referência mesmo pedagógica, como você chegou nesse cargo? Conta para nós. Nossa, falar desse cargo, desse trabalho, né, no campo da educação, é dizer de uma história da Aline pequenininha. Dá tempo? Dá. Ai. Então, tem a ver com a minha trajetória escolar, né, o desejo mesmo de me tornar professora. E então, desde os anos finais do ensino médio, da educação básica, eu já tinha a intencionalidade de fazer um curso superior. Muito provavelmente seria no campo da educação, estava na dúvida se história, se geografia, mas era sempre algo nesse entorno. E a minha trajetória na Universidade Federal de Minas Gerais, a partir da graduação em geografia, me possibilitou aproximar de um grupo chamado Programações Afirmativas na UFMG. E aí foi então que duas histórias se casam, né? A minha infância próxima à pastoral afro, junto à Igreja Católica, e ali no bairro São Benedito, bairro Londrina, né, na cidade de Santa Luzia, e posteriormente essa mesma discussão do campo das relações étnico-raciais no ensino superior, só que numa outra perspectiva, né? Ali era a Aline criança, aprendendo com as mais velhas, a respeito da identidade, a respeito do autoconhecimento, do respeito de si, do próximo, a partir dos valores cristãos, e posteriormente ampliando e vendo que a luta antirracista não estava só situada no campo religioso, ele era muito maior. Então, a minha trajetória ela é acadêmica, no sentido de fazer o mestrado em educação e também o doutorado. E dessa trajetória, dialogando tanto com o campo das relações étnico-raciais, quanto na educação, com a sala de aula, com a prática também. Dentro da UFMG, nesse grupo que você encontrou, é que foi te despertando para essa outra parte. Que eu fui conhecendo, então, que no campo da educação havia também uma proposta política, né? Desde a década, a gente pode mensurar aí da década de 30, né? Já tinha movimentos pensando a questão das relações sociais, especialmente a partir do campo da educação, entendendo que ali é um espaço profícuo, um espaço importante para a gente se reeducar, já que as relações étnico-raciais no Brasil, como a gente se relaciona, ainda é muito baseado em valores colonialistas, né? Ou seja, a partir da dimensão do racismo. Entendi. Então, posteriormente, dentro desse programa, que é um programa de ensino, de pesquisa, de extensão, eu fui sendo preparada para o mundo acadêmico, para participar dos congressos, dos eventos, organizar livros, então realizar publicações também, né? Ou seja, pesquisar. Então, essa é a minha base, né? No mundo adulto, com essa temática. Então, e tornar uma referência também passa não só pela teoria que a universidade nos fornece, mas pela prática também em sala de aula. Isso que eu ia perguntar, né? Na prática, como é que é? O que é relação étnico-racial na prática? O que é realmente o trabalho que a gente vai entender? Certo. Na prática, significa que, antes de mais nada, a gente tem uma lei, né? Uma lei federal do ano de 2003, a 10.639, que versa sobre a obrigatoriedade de escolas públicas e também particulares em tratar da educação para as relações étnico-raciais a partir do ensino de história da África, cultura afro-brasileira. Mas não é só para literatura, não é sobre arte, não é sobre história somente, tem a ver com o social, com o espaço. Então, todas as matérias, as disciplinas, né, do campo escolar, elas devem trabalhar nessa perspectiva, não necessariamente da lei, porque a lei em si ela não tem muitos fundamentos, ela só vai dizer, olha, é obrigatório. E eu Né? Mas onde que eu encontro os elementos de como trabalhar?
a partir das diretrizes curriculares da educação para as relações étnico-raciais. Aí, com as diretrizes de posse desse material, né, o professor também vai poder buscar especializações, cursos de aperfeiçoamento, cursos de extensão, parceria com as universidades, com os núcleos de estudos afro-brasileiros. Então, há uma série talvez nos últimos 15 anos de trabalhos pensando nessa formação continuada. Deveria ser mais inicial, mas especialmente continuada daqueles que já estão atuando no campo da educação, para que eles se sintam preparados para trabalhar com essa temática. No caso da geografia, te dando exemplos, né? Eu vou estudar vou trabalhar com os estudantes a questão das aprendizagens sobre a nossa história, mas do ponto de vista espacial. Como é que se formou o território brasileiro? Não tem como pensar a formação do território brasileiro sem trazer para próximo da gente essa pertença, né, do campo, digamos, da população negra, da diáspora negra, dessa africanidade que vai, então, africanizar, inclusive, não só o Brasil, mas a América de um modo geral. Isso é tão importante, né? Muito importante, porque fica parecendo que os portugueses estavam aqui em um número muito maior, e quando, na verdade, eles são uma minoria, né? A minoria que a gente chama de minoria, parece que os negros é o contrário. Os negros são maioria, são eles, então, que constroem esse país, né, seja na dimensão da construção física, mas também intelectual. Isso é tão bom, né? E tão importante de falar. Os meninos ficam assim, animadíssimos quando eles começam a perceber isso. É muito gostoso. Deixa eu contar aqui um pouquinho, né, para o pessoal explicar. Gente, fui na festa da família da escola do meu filho, e a Aline estava lá dando uma palestra maravilhosa sobre África, né? Africanizando, que acho que era o tema. E ela falou de assuntos dessa linha muito importantes para os pais. A palestra era para os pais mais do que para as crianças. E aí foi interessantíssimo. Por isso que a gente entra nesse assunto aí. Aí agora vai você, explica aí melhor por que é tão importante a gente colocar essa história e falar dessa diferença de olhar os negros, os escravizados, como a formação maior e tudo isso aí, para que a gente ver essa importância, para mostrar diferente. Então, quando a gente se encontrou, né? A gente se encontrou em 2 momentos. Correto, 2 momentos. Mas eu descobri que eu já tinha encontrado a Aline numa palestra falando sobre capoeira, quando eu fui levar o meu filho na capoeira. É verdade. E aí a gente estava lá com o professor Zé Colmeia, né? Ali foi interessante, porque era um momento em que ele apresentava a prática. Foi a minha primeira experiência antes do nosso último encontro. Foi a primeira experiência em que a gente tentou comungar, num momento de plateia, as pessoas ali assistindo, uma teoria junto com a prática. Então, eu falava da teoria da circularidade, eu falava sobre africanidade, e o Zé Colmeia, ali com a equipe dele, né, estavam praticando, então, a capoeira. E aí foi bem interessante essa sinergia, né, que rolou ali. No entanto, na última vez que a gente encontrou, eu remetia justamente a essa primeira experiência para convidar, então, o professor Alex Hatz, na verdade, falei Alex Hatz, né? Tem um amigo chamado Alex Hatz, um beijo para ele. Acho que você vai cortar essa parte. Mas da geografia, também é uma referência para mim das geografias negras. Mas, na verdade, aqui é o Alex Rodrigues, né? Ele é de Salvador, um cantor e né, instrumentista, compositor, que tem atuado aqui em Belo Horizonte, no IPEI, na Escola Integrada, e que fez um trabalho comigo nesse dia, que foi a primeira vez que a gente experimentou. Então, a gente montou uma cena de 1 hora, eu falo cena porque é algo quase que teatral, porque a gente constrói todo um script, né? Então, a gente colocou ali, olha, vai ter 5 momentos, a gente vai primeiro falar de África como berço da civilização, depois a gente vai entrar com um segundo momento da diáspora negra, essa vinda para cá, para o Brasil. Depois a gente vai falar sobre política, sobre identidade, depois sobre direitos, né, da população negra, e vamos terminar com Dandara, trazendo então uma referência de uma heroína que está no panteão brasileiro, né, de heroína brasileira, recentemente colocada. E aí, na hora de construir isso, eu sugeri o Alex, mas na verdade tudo aconteceu porque, como referência pedagógica, eu fui convidada para dar uma formação.
Então, era um encontro formativo. Esse é o meu papel é uma das minhas atividades, né, enquanto referência pedagógica. Então, eu estou assessorando as escolas. E aí a escola escreveu um projeto, manda para mim, né? Eu vou analisar aquele projeto, tentar melhorar o projeto, achar algum limite, ampliar. Então, esse é meu papel. E aí a Ludmila, professora então da Escola Municipal do Orione, me convida para fazer, então, essa fala para as famílias, na festa da família. Aí eu falei, puxa, festa, né? Festa tem que ter música, tem que ter alguma coisa animada. Tem alguém que possa me acompanhar nesse dia? Aí ela pegou e falou assim, tem sim. Tem o Alex Rodrigues, que é cantor, bocão, que da capoeira, olha, que é da capoeira também. Eu falei, que maravilha. Então, peraí, mas eu conheço ele, né? Deixa eu entrar em contato com ele antes. Então, eu entrei em contato com ele, depois do convite que ela fez, e a gente bolou, então, esse momento afirmativo, né? De falar de um tema que para muitas famílias ainda muito delicado, porque há uma tensão e medo das famílias que têm filhos negros. Eu não vou nem dizer somente famílias negras, porque às vezes a família é branca e tem um filho negro, né? E tem medo de que esse filho passe por uma situação de discriminação na escola. E ele corre esse risco, né? Porque a escola ela reproduz nada mais, nada menos do que as experiências também que estão na sociedade. Sim. Então, a gente estava ali para aumentar o nível de consciência das pessoas, especialmente no sentido de deixá-las confortáveis e seguras de que a escola toma providências e se preocupa com essa temática. Que não é uma temática, é a vida, né? É a vida dessas crianças, uma vez que as pesquisas revelam que se elas não se sentem seguras para poder se ser quem são, a partir da identidade a qual pertence, elas podem se sentir ameaçadas a desempenhar ou desenvolver suas habilidades, né, de forma esperada. Então, a gente está ali para dar esse suporte para a escola. Muito legal, muito legal. E o interessante você falar isso, porque foi uma forma que veio de falar sobre a história negra, falar da história de África, valorizando isso. É verdade. Não é? Porque da época minha de escola, mostrava aqueles filmes horríveis dos escravizados sofrendo, né? Sendo capturados, sofrendo. E acabava o filme com eles sofrendo. E a gente lembrava disso, né? Só disso que era falado. Quando se falava da história, e ficava aquela coisa assim de coitadinho, muito ruim ser negro, muito ruim ser vir da África, e a África é muito, muito pobre, muito difícil, muito ignorante, muito selvagem, né? Todos esses estereótipos e veio muito. Então, quando a gente tem pessoas que vêm com essa outra linguagem, é importante. Você acha que o pessoal gostou? Acho que sim, com certeza. Eu adorei. A ideia foi essa mesmo. Mas então, tem uma intencionalidade. Quando eu construí com a Alex a proposta ali daquele encontro, ela não era trazer sofrimento, não era trazer dor, porque eu acredito que os dados já desvelam bem essa questão, né, do genocídio da juventude negra. A gente já sabe que mulheres negras morrem mais no parto, a gente já sabe que elas são menos analgesizadas, então tomam menos anestesias. A gente já tem dados a respeito dessa dureza, né, essa questão das mulheres e a desigualdade no campo do trabalho, especialmente quando a mulher é negra. Então, as interseccionalidades. Então, dizer do sofrimento nem sempre significa aumentar o nível de sensibilidade ou sensibilizar. Na verdade, talvez, e é algo que o movimento negro tem feito, né, nas últimas décadas, e a gente pode falar a partir da Lei das 639, ela em momento algum preconiza que eles devam trazer para os estudantes elementos que causem a eles medo, sofrimento, incômodo, vexame. Não é nada disso. Exatamente. A perspectiva é altamente afirmativa. Não que a gente vai esconder as mazelas, né? Porque isso e não é possível esconder. Sim. A gente vai ver, na verdade, que as crianças estão tomando consciência do antirracismo até muito antes da escola dizer alguma coisa. Às vezes é o Vini Júnior mandando uma mensagem para o planeta, dizendo que ele não vai aceitar ser
discriminado. Então, essa é uma mensagem que eu me dei entre a boca de uma pessoa pública, né? E que não é um palestrante, não é um intelectual do campo, não é alguém necessariamente ligado ao movimento orgânico, movimento negro, ou enfim, mas um jogador de futebol, né? Tratando a temática. Então, Fala mais disso aí para nós, assim, dessa questão do empoderamento, dessa afirmação. O que você acha e qual que você acha que seria o caminho, né, para a gente continuar nesse... nossa, Para não vir com essa ideia desse sofrimento e dessa claro. parte. Exatamente, para não vir com essa perspectiva, que eu acho que a gente precisa construir com as crianças, e não é para as crianças, é com as crianças, a questão da autoestima. Elas precisam se sentir, como dizia anteriormente, seguras, né? Sim. E saber quem são e conhecer as suas raízes. E o que é conhecer as raízes? Conhecer aquilo que traz, que é possível rememorar. E aí a questão da memória foi algo que eu discuti na dissertação, né? Que a memória, quando eu estive numa comunidade quilombola, chamada Santa Maria, o quilombo se chama Barro Preto, na cidade de Santa Maria de Itabira. Eu pude perceber, por exemplo, crianças, elas guardam memórias ancestrais. E não é, mas isso é socialmente construído, não é nenhum poder mágico, né? Não é nada genético, não é isso. Elas escutam os mais velhos contar a história, logo aquelas memórias se tornam delas também. Entendi. E aí é comum a gente guardar aquela informação, dizer assim, os mais velhos guardam a memória, os mais velhos são os nossos ancestrais, os mais velhos... Não, as crianças também guardam memórias de algo que eles não viveram, né? E eles guardam de uma forma muito... Assim, foi muito especial para mim perceber isso e descobrir isso, pois é um dos resultados da pesquisa, né? E ao narrarem, por exemplo, a história do território delas, daquele quilombo, como é que surgiu, quem foram os primeiros moradores, eu notava que elas iam construindo, trazendo esses elementos de forma muito afirmativa. Dizia dos conflitos, né, territoriais, da questão dos homens saírem para trabalhar, por exemplo, em Goiás, e as mulheres ficarem sozinhas lá na comunidade, de repente o fazendeiro vir e mexer na cerca, ou seja, isso é um conflito. No entanto, como é para as crianças o cuidado lá no quilombo, né, neste quilombo, foi não informá-las a respeito de questões, digamos, trágicas, né? Elas sabem dos conflitos, mas até certo nível, porque o que elas têm ali para contar é sobre as belezas. Elas vão falar, olha, nesse lado aqui era plantado batata, desse lado era plantado mandioca, minha avó, minha bisavó, minha tataravó fazia isso, e tinha uma dança, tinha aquilo. Mas esse momento eles não viram. Eles não viram, mas eles guardam já agora. Isso. Então, assim, as nossas crianças aqui no contexto urbano, elas também vão guardar memórias, são familiares. Mas quais são as memórias, por exemplo, de uma criança negra que se sabe, né? Se sabe negra, mas vai perguntar assim, meu bisavô veio da onde? Se aquela história que ele vai contar se esbarra numa história colonial da escravidão, geralmente é bloqueada a escravidão, logo aí vem todos aqueles estereótipos negativos. De muito sofrimento, muito selvagem. Não faz a gente avançar nessa autoestima positiva, porque também é um projeto de sociedade não narrar essas histórias para a população negra. Isso é um projeto político, né? Que aí, é claro que a gente teria um outro podcast só para falar dessa parte política, porque é estratégico também, que, é claro, as nossas lideranças políticas, num dado momento, especialmente quando a gente tem a abolição da escravatura e inicia o processo, então, de abertura dessas pessoas negras ao mercado de trabalho, o que a gente vê, na verdade, é um grande retrocesso para que eles não se tornem cidadãos. O que isso significou na prática? Na prática, significou uma política de imigração, em que trago, então, pessoas do continente, especialmente europeu, mas também da Ásia, né? Sim. Pessoas que vieram para cá para trabalhar e fugindo de contextos de guerra, seja de guerra civil, Primeira Guerra Mundial, tudo isso fez com que alemães, japoneses, italianos, muito aqui para Belo Horizonte, já veio muito italiano, é verdade. E que quando vai narrar histórias de Belo Horizonte, obrigada por lembrar os italianos, porque tem a ver com o nosso contexto, quando vai contar a história de Belo Horizonte, a gente vai falar, então, desses arquitetos, né, que são italianos.
mas não se fala, por exemplo, os arquitetos ou pessoas que trabalharam na base da construção da cidade. E aí foi muito bom você falar sobre os italianos aí, porque os italianos eles vão ser lembrados, portanto, por ter contribuído para a construção de uma cidade planejada aos moldes republicanos, uma vez que a gente estava querendo romper com aquela ideia colonial. Agora é um Brasil novo, né? Sim. Então essa Belo Horizonte capital planejada era para ser uma réplica, por exemplo, de Washington, nos Estados Unidos. Então os brancos vão contar essa história porque eles estão no poder, eles têm digamos, o privilégio de estar no poder, e isso significa controlar as mídias, controlar o que é escrito, o que vai estar no livro didático e narrar a história deles. E a história de quem construiu a cidade ou de quem estava antes da cidade não é narrada. E aí é que a gente... são as histórias que vêm dos quilombos e das pessoas. Muito bem lembradas, exatamente. Então, tanto as pessoas que vão... né, foi bom que você trouxe aí a questão dos quilombolas, porque os quilombolas hoje eles estão em contexto urbano, mas eles já estiveram em contexto rural antes dessa cidade de Belo Horizonte se tornar, então, urbana. Né? Então, eles estão nesse contexto, mas... não era interessante. Não era interessante colocar isso na nossa história. Exato. Então, a nossa história é uma história embranquecida, né? Ela não narra a história da população negra, porque nós negros não estivemos nesse lugar. Então, retomando aquela parte da chegada dos imigrantes, digamos que os nossos descendentes, né, nossos ascendentes de origem africana, uma vez que poderiam se tornar cidadãos, não vão se tornar de imediato. A gente eles são coisificados. Né? Milton Santos diria que a gente tem uma cidadania mutilada, uma cidadania, digamos, incompleta, uma cidadania ainda a ser construída. Por isso, então, a luta do movimento negro para que pessoas negras estejam em todos os lugares que elas quiserem. Então, assim, você falando assim, né, resumindo o que eu entendi, é importante que a gente conte a história dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, como pessoas que venceram, como pessoas que foram importantes para a história, para tudo, porque foram, né? E isso vai influenciar na forma que as crianças vão crescer se sentindo empoderadas. Olha só, gente. Com certeza. E aí faz muita diferença para as crianças saberem que o passado foi só aqueles. Exato. E para conhecer essas histórias, a gente não pode esperar que os brancos, né, por mais parceiros que sejam, por mais antirracistas e, digamos, aqueles que são se sentem responsáveis pelo racismo, porque o racismo não é uma invenção negra, né? Diferente da escravidão, que a gente confunde racismo e escravidão, né? A escravidão pode ser uma experiência anterior ao racismo, mas o racismo é uma experiência moderna, ela tem poucos anos. Ela tem 500 anos, ela nasce junto com a ideia do capitalismo e a ideia de hierarquizar, né, de construir essas bases de que existem seres humanos e dentro desses seres humanos aqueles que são superiores e inferiores e fizeram uso da ciência para tentar provar isso. Então a gente vê que a medicina colaborando com ideias pseudocientíficas, né, para dizer que eram convenientes, que eram muito convenientes. Olha só. E aí é isso, é preciso, então, a presença de pesquisadores, a presença de pessoas negras em todos os espaços para resgatar essas histórias, porque elas não são histórias fictícias, elas não são histórias inventadas, elas são histórias reais e que não tiveram o mesmo marco, né, digamos, branco, né, branquiocêntrico, para se alçar a uma história legítima com H maiúsculo, digamos assim. E a gente pode dizer, né, você que está na área, está muito na educação, você pode ver muito tempo de preconceito, muitas coisas terem acontecido e nada era feito. Hoje em dia, a gente vê muita coisa aparecendo na mídia. A escola teve tal situação, aparece alguém que vai no mercado, tem uma situação de racismo, isso tudo está sendo muito divulgado. Você acha que aumentou o racismo ou aumentaram as denúncias? O que você está achando disso agora, você que está na área aí, que está sempre trabalhando por essa questão, né? Bom, eu acho que o conceito de racismo ajuda a gente a entender.
o racismo ele é uma ideologia, né? Ele é uma construção ideológica que serve a determinados grupos que não vão abrir mão, né, de seus privilégios. E uma vez que é uma ideologia, ela atravessa gerações. Ela é um aprendizado, né? Ninguém, dizer Mandela, ninguém nasce racista, se torna racista. E se ele é capaz, né, de aprender o racismo, ele também é capaz de desaprender, ou ele é capaz de aprender o amor, ele é capaz de aprender outras relações. Então, o racismo, enquanto ideologia, ele molda o nosso modo de viver. Isso significa que, se na era tecnológica, né, de avanço científico, tecnológico que a gente vive, se o racismo ainda impera, ele vai repercutir, portanto, nas mídias, ele vai repercutir na internet, ele vai repercutir em todos os instrumentais que a sociedade construiu. Então, se lá no passado o racismo era veiculado através de práticas, digamos, puxar o cabelo, bater em alguém, agredir fisicamente ou então através de xingamentos, hoje, às vezes, as vítimas elas estão distantes dos seus agressores, fazendo uso, entre eles, ali, da própria internet. A internet consegue, né, acessar, e a internet é feita por pessoas, e essas pessoas, ainda com essa ideologia, só fazem com que o racismo ele se aperfeiçoe cada vez mais, e aí por isso que as técnicas e as formas de combate ao racismo têm que mudar o tempo todo. Então a gente não pode ter a mesma ideia da década de 70, de 80, de combate ao racismo. A gente tem que estar sempre um passo à frente para pensar formas. Mas é um exercício complicado, uma vez que, inclusive, a gente precisa muito de aparato político. Mas a política até hoje, né, ainda é branca. Então, quando eu olho a foto dos ministros, eu já estou dizendo ministros, geralmente são homens, né, de meia idade, mais velhos, brancos. A gente vai ver poucas mulheres como nós duas. Mulheres pretas, né, com a faixa de 40 anos de idade, mães. Nós não estamos tão representadas. A gente vai ter pouquíssimas mulheres negras, e elas sofrem lá dentro. E sofrem o que, né, eles vão chamar de racismo político. Aline, e a questão do racismo religioso? Você consegue falar algo sobre isso? Você vê isso também na sua experiência ali? O que você tem? É aquela questão, eu acho que é o nó, eu acho que é o racismo ainda na sua versão ainda mais nua e crua. Eu acho que é onde machuca mais. Porque a gente está falando da fé, a gente está falando da espiritualidade, da crença, dos valores. A gente está falando de como a pessoa se organiza e interpreta a realidade. Você vai lá e diz para ela, não, você está errada. Né? Se você está vendo a vida a partir dessa cosmopercepção, então através dessa religião, você está errada. Você está errada. Eu acho que é uma das violências, né, dentro do campo do racismo muito dolorosa. E essa experiência na escola, ela existe, né? Acontece, inclusive, com o silenciamento dos professores, uma vez que uma criança sendo chamada, né, de macumbeira, no sentido mais pejorativo da palavra, ou se ela é, por exemplo, perseguida no momento do preceito, ou, digamos, se o professor se silencia naquele momento que a criança se sentiu ofendida, ali você está legitimando o racismo. Eu sou, às vezes, um pouco radical quando eu digo que o racismo, quando você não é antirracista, você colabora para o racismo logo, desculpa dizer, mas você é racista. Se você não está fazendo nenhum movimento para o antirracismo, para impedir, você também contribui para. Então, você também está dentro desse bojo do racismo colaborando. Então, se o meu filho na sala fala que é macumbeiro, ele corre o risco. E aí a professora, né, não faz nada, aí ela está sendo conivente. Sim, porque a gente tem uma legislação que garante que a gente tem que proteger. E é uma legislação que, obviamente, não estou falando da Lei 10.639, né, mas direito a professar a sua fé, na verdade. Então, todos nós temos esse direito. E eles têm que saber, pelo menos, né? Os professores têm que ter uma noção
sobre E essas questões que podem acontecer. Meu filho esse dia chegou em casa e falou assim: mãe, eu falei com o meu amigo, amiguinho dele lá, que você é macumbeiro. Aí eu falei, e aí? Ele não sabe o que é isso. Ele não conhece Tá, a palavra. mas eu não sei como é que foi. Ótimo, Se foi perto da né? professora, se não foi, se a professora viu alguma coisa. Mas nunca me chamaram, falaram nada, assim, dele ter passado nenhuma situação. Mas, assim, é interessante você citar isso, né? Porque meu filho nasceu dentro de terreiro, ele nem conhece outra coisa. Tem outra Ele referência não religiosa, sabe, ele né? entende que a mãe dele é assim e que é isso. E esse é Né? o ponto de vida. E ele nunca viu ninguém falar errado. Exato. E é isso, ele precisa viver essa experiência com toda tranquilidade. E dizer, olha, e depois de um dado momento, né, da idade dele, conforme a gente tem as aprendizagens, ele ia aprendendo daqui a pouco com os colegas e na convivência com o outro, que existem outras religiões, outros modos de ver, de pensar o mundo, né? Sim. E isso é que é a riqueza da diversidade, que muitas vezes as pessoas fazem uso da palavra diversidade achando que é uma coisa muito linda. Mas a diversidade pode ser se a gente estiver trabalhando nessa perspectiva de aprender com o outro sobre, respeitando e não tolerando, né, que é diferente. Tolerar é quando eu não concordo e aí eu vou te suportar. Essa não é uma experiência que a gente gostaria que a criança, o adolescente, o adulto, qualquer pessoa vivesse. Você já passou por situação assim? Você Eu, passou isso? particularmente, não, porque a minha trajetória ela passa pela Igreja Católica e, posteriormente, quando adulto, o adulto não é muito indagado a partir tanto da religiosidade dele. Por isso que eu falo que a importunação, salvo se ele estiver com indumentária, se ele estiver, né, com uma roupa que o identifique de uma religião que é perseguida, e aí é que a gente entra na questão de novo do racismo religioso aqui. Algumas religiões são perseguidas. Isso aí, isso é importante a gente falar. A Umbanda, o Candomblé, né? As religiões que têm um número de adeptos muito pequeno também. Mas, no caso, nem tudo é racismo religioso. Para se configurar enquanto racismo religioso, a gente vê que aquele povo é discriminado primeiro. Depois, tudo que aquele povo produz se torna, portanto, na cosmovisão cristã, amaldiçoado. E aí começa, então, essa perseguição. E o que a gente tem na rede, desculpa, que a gente tem no campo da educação, meios, no caso aí das pessoas que são das religiões de matriz africana, conhecer as legislações que as garantem esse direito de professar a fé, de a criança ter o direito de afastamento quando ela estiver se chama? Os preceitos, né? Quando ela está fazendo a iniciação. Então, tem alguns momentos que vai ter que faltar alguns dias, ou se trazer uma vestimenta branca. Então, houve experiências em que eu vi isso acontecendo, inclusive de forma positiva. Na escola que eu já trabalhei, a família chega, mas é aquilo, a família já chega também já munida das informações, uma vez que aquilo que a gente discutia anteriormente. Não que o racismo tenha aumentado, mas ele se camufla cada vez de forma cada vez mais fina, né, digamos assim, com muitas sutilezas, e remove os direitos. Então, às vezes, se a família não estiver bem informada, ela corre o risco de sofrer o racismo religioso, porque pode se virar para ela e dizer que ela você não pode faltar de aula por causa de religião, né? Você não pode vir para a aula sem uniforme, quando, na verdade, a gente tem legislação que garante. Então, é importante conhecer a legislação. E aí, aquilo que você tinha me perguntado, aumentou o racismo ou aumentou a denúncia? Digamos que a denúncia aumentou diante do aumento da consciência, né? As pessoas vão se tornando cada vez mais conscientes dos seus direitos. Então, por isso que a Lei 10.639, ela na escola, ela é um momento da gente reaprender com as crianças, e as crianças reeducam, inclusive, seus pais. E naquele dia que eu estava conversando com os pais ali, era para dizer para eles, olha, em determinado momento, seus filhos podem, inclusive, te questionar quando você fizer uma piada racista. Porque na escola, a gente espera que não seja mais permitido. Né? Uma vez, inclusive, que crime. E que a gente espera, inclusive, que essa criança e os adultos normatizem
se torne normal, natural, ou socialmente construído, mas dentro de uma normalidade, que existam engenheiros negros, mulheres negras cientistas, que a gente vai encontrar um cirurgião negro, né, que seja mais velho, que vai fazer sua faculdade depois dos 40, porque ele está vendo que sim, ele pode, e que lá atrás alguém castrou aquele sonho que ele tinha, ele achou que não era capaz, e as coisas vão mudando muito nesse sentido. Então, aí também tem a ver com a força de um movimento negro, que às vezes a gente não consegue encontrar o gostinho dele, né, do movimento negro. Que movimento negro é esse? É um movimento lá no terreiro, né, quando a gente fortalece a identidade. É um movimento de professoras que vão fundar, por exemplo, um núcleo de estudos em relações étnico-raciais dentro de uma prefeitura, que é uma das, aqui de Belo Horizonte, né? Sim. É uma das políticas talvez mais longevas que a gente vai ter na educação, é ter um núcleo de estudos. Sim. Que mais que é movimento negro? A minha pastoral afro, quando era criança, é um movimento negro. Essas mulheres lutando contra o racismo político, de mulheres negras na política. Sim. Então, o movimento negro são todas as formas de organização a gente coletiva, a gente tem muitos lugares. Exatamente, para que Muito a nossa cidadania se amplie. Muito bom. E eu acho que a internet ajuda nisso também hoje, né? Ajuda também. É muito bom você entrar na internet e você ver pessoas ali, referência, fazendo coisas que você, às vezes, pensava que não dava para fazer. Eu vejo um pouco disso também, isso que você está falando, né? Dentro do terreiro, a gente passa por isso, às vezes, né? Às vezes, o que a comunidade do terreiro via eram pessoas ali passando por muitas limitações. Sim. Na medida que o terreiro também começa a ser frequentado por pessoas que já têm um ambiente mais amplo, aquilo ali também desperta nelas, né? Em mais possibilidades. Por exemplo, uma coisa simples. Antigamente tinha muita gente no terreiro que nem sabia ler. Sim. Né? Hoje a gente já tem livros de Umbanda, já tem estudos, já tem mais coisa. Nossa, tem uma questão muito interessante, porque é isso, a gente precisa historicizar tudo, espacializar tudo. Por que tinha pessoas sem saber ler e escrever no terreiro? Que é uma das religiões que prega o amor. Eu aprendi isso com um aluno, né? A aluna, inclusive branca, uma aluna que hoje chamo já uma mulher adulta, e que num determinado momento, lá na minha prática pedagógica, eu a convido para falar sobre, salvo engano, acho que foi da Umbanda que ela falou. O que é Umbanda? Conta pra gente, porque os meninos estão falando que é macumba, e tá aí falando que chuta e faz isso, mas não tinha noção nenhuma. Mas quando ela abriu a boca para falar, eles ficaram assim, os olhos brilhando, encantados, porque ela falou, olha, acho que a palavra que resume a minha religião é o amor. A gente está ali para receber as pessoas que mais precisam, a gente está ali para cuidar dessas pessoas. E aí ela vai falando com tanta doçura que não se sustentava mais a falar de forma violenta, né? E aí, o que isso tem a ver? A religião, ela fortalece os vínculos. Quando a gente fala de uma baixa escolarização, né, alguns anos atrás, historicizando, é porque os negros foram proibidos de frequentar a escola. Sim. Então, logo, frequentar a escola não era possível para a minha bisavó, se ela quisesse. A minha avó nem estudou. E a minha mãe, pai, vai ter quarta série, no máximo. Mas a partir do momento que a gente vai acessando direitos, a gente aumenta esse número de anos de estudo. Agora, outra historicidade que eu acho que é importante colocar na sua fala também, né? O que vai mudando a minha inteira? Gente, era no terreiro também que aconteciam momentos expressivos da alfabetização. Em Uberlândia, que é um dos lugares que acontece um encontro assim, de um congado, aí mudando um pouco da dimensão cultural. Mas reúne muitos congadeiros. Quando a gente Uberlândia é muito aberta, essas coisas. Daí tem um evento lá maravilhoso, né, que uma vez por ano há uma reunião de toda a região, não sei se é do Triângulo, que as pessoas de Congado vêm, é quase apoteótico, porque lembra uma arquibancada de escola de samba, e o Congado vai passando o dia inteiro, de manhã até o final da tarde, que aí no final da tarde tem uma missa, daí uma solenidade.
E, assim, um povo quando a Universidade Federal de Uberlândia começa a receber esses estudantes negros, eles vão, que são macumbeiros, né? Sim. E entram para dentro da universidade e querem pesquisar a sua própria realidade, eles vão se despertando e compreendendo, peraí, então, no Quilombo a gente já fez isso? Já ensinou a ler e escrever? Já teve creche dentro do terreiro? Já teve almoço, comida para poder, as pessoas estavam passando. Então, aí eles vão vendo que isso é movimento negro também. É muito lindo. Eu gosto de falar muito isso, assim, né? Eu falo só, tem gente fuleira não, aqui todo mundo é gente. Não, é porque é legal falar, aqui tem gente que trabalha, as pessoas são trabalhadoras, elas trabalham, elas estudam, elas correm atrás. Quando eu vejo alguém que tem casa própria, Sim. eu já fico feliz. Olha que legal, você tem macumbeira de umbanda, em vez de terreiro, mas tem já a sua casa, você conseguiu sair, né, daquilo de que tem que ser pobrinho, sofrendo, e muito humilde para ser caridoso, porque senão não tá certo, né? Okay. E aí você vê lá pessoas que têm profissões mesmo, que estudaram, se graduaram na profissão, e dentro do terreiro a gente tem advogado, tem dentista, tem professor, tem médico, tem tudo ali, né? E as pessoas trabalhadoras mesmo, que estão ali numa empresa, que estão no emprego, que trabalham certinho, e estão tentando ter uma vida melhor, ao mesmo tempo que tem a religião ali, que tem estão buscando a cultura da Umbanda e o aprendizado. Eu fico muito feliz quando eu vejo. Cheio de orgulho, eu fico cheio de orgulho. Eles vão dizer que a Umbanda, o Candomblé, ele ficou marginalizado por causa do racismo. Sim, o racismo que estereotipou e vai dizer que ali é um lugar de gente fugida, de gente que deve ser desprezada. E fica parecendo também que é um lugar de gente relaxada. Tipo assim, e não é bem assim, não, né? Eu falo, não gosto de ver coisa feia, não. Gosto de vocês, né? Todo mundo aí se cuidando, buscando melhorar, para poder mostrar que a nossa Umbanda e que as religiões de matriz africana não são assim, não. Não é para ser marginalizado, não é para ser desmerecido, porque, né? O povo aqui não precisa de consideração, não é? Precisa. Os bens materiais, né, dão as condições, digamos, as condições materiais para ter uma vida melhor. E é isso que nos foi negado. Por isso, esse movimento que o terreiro vai fazer, imagino, né, na sua experiência, para afirmar, sim, nós podemos. Nós podemos acessar esses bens, a gente pode administrar uma empresa, a gente pode se tornar quem a gente tem potencialidade para ser, né? Mas dizer disso para uma pessoa adulta que teve uma experiência lá atrás negativa é afirmar isso. Não podia. Imagina, claro que pode, mas aí a gente tem que ficar afirmando. Aí, para a gente não correr o risco de ter que educar essa pessoa na fase já adulta, para aprender a lidar com dinheiro, que nossos familiares não sabiam, não aprenderam a mexer com dinheiro. Então, ao invés de ter que reeducar as pessoas no mundo adulto para elas saber administrar a sua vida do ponto de vista material, vai lá na criança. Vai lá na criança e falar para ela, olha, você pode, né? Você pode, claro, dentro de quais circunstâncias que a gente está dentro do modelo capitalista que é desigual, que foi feito para ser desigual, para ser exploratório. Mas ainda assim, o poder da comunidade dá toda uma condição. E é isso, tem que ser valorizado na escola. Os professores podem fazer esse movimento de... eu não gosto da palavra empoderar, mas de tornar aquela criança orgulhosa de si e dos seus. É sobre isso. Muito bom, né? Muito bom. Amei tudo que você falou. Acho importantíssimo, muito legal. Tem alguma mensagem final assim, que você queira deixar? Seja uma mensagem. Acho que a mensagem, é uma mensagem do próprio movimento negro, faz conosco, né? Eu vou dizer nas minhas próprias palavras, eu acho que trazer a tradição dos povos africanos, né? Que é claro que do diáspora tudo se transforma aqui nesse território, mas a gente ainda tem um âmago, muitas coisas do aprendizado com os nossos ancestrais, e uma delas é o respeito, né? O respeito do pequenininho até o mais velho. Então, tanto que acho que os dois são muito respeitados dentro das religiões de matriz africana, né? Honrar os ancestrais. Exatamente. Quanto os mais velhos. Quem está aqui no mundo físico, né? Quem está no mundo invisível. E quem não crê, respeita, né?
Se você não quer, respeite. Acho que a mensagem... Já é sagrado, muito lindo isso que você falou, porque já é sagrado, honrar o ancestral já é sagrado. Isso. E aí tem gente, mesmo dentro da religião, que é importante a gente lembrar que fica às vezes perdido, né? Que honra o orixá, honra o preto velho, mas esquece de honrar o próprio ancestral. Esquece não sabe que precisa honrar o próprio ancestral. Então está aqui, deu condição. Isso é muito importante, muito bonito. Gratidão, Aline. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Muito bom te receber aqui. Você contribuiu muito feliz. Muito sucesso para você, muito axé. Que Oxalá te abençoe. Axé. A todos que assistem, gratidão. Peço para vocês se inscreverem no nosso canal, comentarem, curtirem e compartilharem muito esse vídeo para que o nosso Atabaque Podcast chegue para muitas pessoas. Axé.